Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 8 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa. O texto que hoje nos é apresentado continua sendo o texto de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Em dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." O texto em si já fala por si, né? Não precisaria nenhuma reflexão tão apurada. Mas vamos aos detalhes para que fiquem bem gravadinhos na nossa cabeça. Os discípulos de Emaús, que é a continuidade do texto de ontem, reconheceram Jesus no partir o pão. E o que é o partir o pão? A Eucaristia. É na Eucaristia que nós comungamos o corpo do Cristo ressuscitado. A Eucaristia é, entre aspas, o símbolo máximo do Cristo ressuscitado. Onde 2 ou 3 se estiverem unidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Na celebração da Eucaristia, nós temos 2 banquetes, ou melhor, 2 mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. São as 2 manifestações do Cristo vivo numa única celebração, a missa, que é a celebração da Eucaristia. A Eucaristia é a grande ação de graças que damos a Deus pelo sacrifício de seu Filho. É a recordação do Calvário. Outro aspecto, Jesus aparece no meio deles e ele vai dizer: "A paz esteja convosco." Quando ele aparece, em todos os textos que ele aparece para os discípulos, ele vai dizer isso: "A paz esteja convosco." Ele conhecia muito bem os discípulos que ele tinha. Ele sabia que eles eram medrosos, que eles eram covardes, que eram ignorantes, no sentido real da palavra, né? Falta de conhecimento, falta de cultura. Eram pescadores, não eram doutores. Portanto, Jesus conhecia muito bem os seus discípulos. Sabia muito bem quem eles eram. E ele então já chega: "A paz, shalom, a paz esteja convosco." E aí ele mostra as marcas do ressuscitado, né? As chagas. Mostrou as mãos e os pés. Para provar que era ele mesmo, que não era um fantasma. Quando nós encontrarmos Jesus, ele vai estar lá com as chagas. Porque é a marca do ressuscitado. É as marcas da ressurreição. Se ele aparecesse sem chagas, é um fantasma. Não, ele apareceu com as chagas. É as marcas do ressuscitado. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Gente, ele já tinha aparecido em outras vezes, outras oportunidades. Ele já tinha aparecido aos discípulos de Emaús. Ele já tinha aparecido a Simão. Ele já tinha aparecido às mulheres. Ele já tinha aparecido em outras oportunidades.
Porque este povo ainda tem dúvida no coração. É Ele mesmo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Quer tocar? Toca aqui, ó. Mesmo assim, eles, será se é? A frase que eu ouvi uma vez de uma pessoa. Tendes aqui alguma coisa para comer? Peixe. Lembremos que a palavra peixe em grego são as iniciais. Jesus Cristo, Salvador da humanidade, se não me engano. Vai me lembrar. Acho que é isso. As iniciais dessa frase, as primeiras letras dessa frase, compõem a palavra peixe em grego. Por isso que, se vocês forem em igrejas muito antigas, vocês vão ver nos altares o peixe. É o símbolo cristão. Não é só o pão, o peixe também. E aí ele complementa. Ô gente, são essas coisas que eu vos falei lá atrás, que eu tinha que ir para Jerusalém, que eu tinha que sofrer, que eu iria morrer, mas que eu iria ressuscitar dos mortos. Está tudo na Escritura. Vamos recordar? Passando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, ele esclareceu a cabecinha oca dos discípulos. E aí, a partir daí, eles começam a entender quem era Jesus de Nazaré. Agora, para eles, Jesus, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Goel. A figura do Goel era a figura do resgatador das dívidas. Por exemplo, eu, sei lá, sou um cara que tem propriedades e, como Jó, eu sei lá, acontece uma desgraça na minha vida, eu perco tudo e fico endividado. Se eu não tenho como pagar a minha dívida, eu teria que me tornar escravo do meu devedor, ou do meu credor. Eu teria que me tornar escravo do meu credor, até que eu conseguisse pagar a dívida. Ou seja, não consegui pagar a dívida não. Se eu estou escravo, como é que eu vou pagar a dívida? Como é que eu vou ganhar dinheiro? E aí vem um irmão meu, ou um primo, ou um tio, um parente, e pagava a minha dívida, para que eu não fosse escravo. Este que pagou a minha dívida é o meu Goel, o meu resgatador, aquele que pagou a minha dívida a fim de que eu não me torne escravo. Jesus é o grande Goel da humanidade, o grande resgatador. E hoje nós somos livres graças ao resgate que o nosso Goel fez na cruz. E aí, ele ressuscitou. E aí, ele nos deu a vida e vida em abundância, porque uma vida que nunca acaba é uma vida eterna. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.